Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje a gente vai trazer um assunto bem interessante, né? Principalmente para quem vai fazer sua primeira viagem internacional e que vamos abordar aqui 15 dicas, né, que vão lhe ajudar a não passar perrengue nesse processo, certo? A gente sabe que viagem internacional é uma viagem muito mais trabalhada, assim, existem mais detalhes, né? Tem todo um processo de passaporte, alguns países exigem visto, vacinação, tem todo um protocolo maior, né? Você precisa chegar com bem mais antecedência, tem processo de migração. Então, vamos tratar aqui desses pontos para que você não seja surpreendido e não corra um risco maior em ser deportado ou de ter algum problema na hora de você embarcar ou desembarcar em seu destino. Beleza? Então vamos lá. Dica número 1 é referente ao seu roteiro, certo? Claro que uma viagem internacional, a gente sabe que você muitas vezes se programou, se organizou durante muito tempo, né? Então, é muito importante que você destino, veja o clima no período que você vai viajar, os locais que você tem interesse em viajar, como você vai se deslocar para esses locais, né? E assim, eu recomendo para quem gosta, você realmente fazer pessoalmente o seu roteiro, né? Porque muitas vezes você vai ter um perfil de um viajante que curte, por exemplo, o museu, que curte um passeio mais cultural, entendeu? Conhecer igrejas góticas, ver a parte mais histórica, né, da cidade, né? Então, eu acho que roteiro é uma coisa muito pessoal de cada um e os gostos são muito diferentes, né? Você vai ter o perfil de viajante que gosta de aventura, você vai ter o perfil de viajante que curte para show, você vai ter um que vai querer ir para paquerar, você vai querer um que curte mais a gastronomia. Então, assim, o ideal é que você faça o seu roteiro, mas eu conheço também muitas pessoas que não têm saco de fazer roteiro e que preferem contratar ou pelo menos bater papo com pessoas que já foram àquele local, pegar dicas. E se você conhecer alguém daquela região também, converse com ela, até para uma pessoa local realmente passar essa experiência de acordo com os seus gostos, e aí você depois ir pesquisando, né, realmente aquilo, ver como é que faz, chega naquele local, os pontos de interesse seu, você organizar dia a dia, porque às vezes você pode fazer uma programação de manhã em um local, almoçar em outro, fazer uma outra programação de tarde, já organizar a sua noite. Então, você precisa levar em conta não só os locais, o tempo que você vai passar em cada local, o deslocamento. Então, mapear isso, né? Você vê pontos próximos para você organizar aquele dia naquela região, outro dia você já vê outra região. Então, é importante você não só definir os locais, como regionalizar, porque vai te ajudar muito no tempo de deslocamento de um para o outro. Aí você vai ganhar realmente muito mais tempo, né? E não perde tanto tempo aí se deslocando, né? Para locais mais distantes. Dica número 2. É uma dica que nem sempre vai ser possível, mas se você fizer com uma certa antecedência, você vai ter uma chance maior de conseguir, que é fazer um voo de preferência ou direto ou com apenas uma escala e de preferência uma escala curta, né? Por que isso? Porque voos internacionais, né? Você tem todo um processo de imigração, né? Desembarque em um país estrangeiro, aí você não conhece a língua. Se você não for fazer um stopover, for fazer apenas uma escala, né, ou uma conexão, né, tentar fazer isso de uma forma mais prática, né, ou de preferência não fazer, porque
numa viagem internacional, a burocracia, né, desses trâmites, né? Principalmente se você for passar pelos Estados Unidos, que já exige um visto, né? Se for fazer uma escala por lá, você está indo, por exemplo, para o Japão, está indo pelos Estados Unidos, então é obrigatório que você tenha um visto até para fazer uma escala lá. Então, é toda uma burocracia maior para fazer esse processo e realmente é um pouco chato, né? Então, se puder fazer de uma forma que ou não seja direto, ou faça apenas uma escala, o mínimo de escala possível, inclusive em países em que seja menos burocrático essa escala, melhor, certo? Dica número 3, verificar as exigências de entrada no país. É importantíssimo que você tenha consciência e tenha as informações necessárias para a entrada em cada país que você for, né? A gente sabe, por exemplo, na Europa é obrigatório em muitos países que você tenha vacinação de febre amarela. É obrigatório para entrar na Europa, por exemplo, que você tenha um seguro viagem, né, de pelo menos 30 mil reais ou 30 mil euros ou dólares e que você precisa realmente estar munido de todas essas informações. Então, como é que você sabe essas informações? Existe um site chamado Sherpa, que lá você vê todos os requisitos para entrar no país. Uma outra dica é você pegar o telefone do consulado do país que você vai, dar uma ligadinha aqui do Brasil mesmo. Peguei há pouco tempo um grupo que está indo para Malta e eu olhei no site Sherpa para ver lá os requisitos e ainda liguei para o consulado para me certificar, né, dos documentos e dos requisitos para a entrada lá em Malta, né? E aí eles me informaram que eles vão precisar da vacinação contra a febre amarela e estão recomendando que levem o comprovante da Covid, caso estoure uma nova pandemia, eles estejam lá, eles não fiquem presos, né? Então, é importante por exemplo, no Sherpa não tem essa informação da Covid, mas lá no consulado eles já me passaram essa informação. Então, o ideal é você fazer essa dupla checagem, que aí você, com certeza, no consulado você vai ter uma informação mais atualizada, né? E às vezes você vai ter uma informação que, de repente, no site não tenha. Então, fica essa dica aí para vocês verem dessas duas formas como vocês terem realmente as exigências de entrada em cada país que você for visitar. Quarta dica, toda viagem internacional, pessoal, independente do país exigir, façam um seguro viagem. Hoje o seguro viagem é muito barato, né? Você consegue fazer seguros viagens aí de 10 a 15 reais o dia e que vale a pena demais, por mais que você não vá usar, só em você ter a tranquilidade se tiver algum problema. Então, tem seguros de viagem que até o remédio que você precisa, se você tomar lá fora, eles pagam, né? Geralmente eles cobrem consulta médica, cobrem internação, procedimentos cirúrgicos, inclusive, né? Então, pode acontecer de você quebrar uma perna, ter uma contusão, ter um machucado, ter até uma coisa mais séria, uma pedra no rim, né? Uma infecção intestinal. Então, inclusive em caso de morte, né? Você pode ter um acidente fatal lá, e aí eles cobrem todos os custos de translado, de trazer o corpo para o Brasil. Claro que a gente não quer que isso ocorra, mas é uma possibilidade e é muito importante que você comunique, né, as pessoas aqui do Brasil desse seguro, né, para que, em um caso de uma emergência, eles estejam cientes desse seguro e possa acionar até por você. De repente, você sofreu um acidente lá sério, que você não esteja em condição de falar por si, né? De repente você ficou inconsciente, alguma coisa desse sentido, né? O pessoal pode ter lá uma forma de contatar seus parentes aqui do Brasil e vocês tendo essa informação, vocês acionam aqui o seguro e o seguro vai dar toda a orientação, né, de como proceder nesse caso. E outra coisa, o seguro também, vocês contratando seguro aqui no Brasil, vocês vão ter um telefone, caso vocês tenham algum problema lá fora, você vai ter todo o suporte em português do Brasil, né? Vão orientar que hospital você deve se direcionar, de repente até um médico já faz uma call com você ali na hora,
já vê, avalia a gravidade da situação, lhe encaminha para um médico, ou encaminha um médico até você. Então, é um conforto que vocês vão ter, é uma preocupação a menos que vocês vão ter lá fora. E, em caso de necessidade, é um custo que vocês vão deixar de ter muito grande, porque em muitos países a questão do uso de saúde lá é extremamente caro, né? Principalmente nos Estados Unidos, certo? Então, independente se vocês forem aqui para a Argentina, para os Estados Unidos, Japão, Europa, qualquer lugar fora do Brasil, tenham, por favor, o seguro viagem contratado, né? É muito barato, tem vários sites que vocês podem cotar, e se você comprou na agência de viagem, eles já incluem, você pode pedir para incluírem também isso aí no seu pacote, porque vale a pena demais, né? E não vale a pena você correr esse risco, certo? Quinta dica é evitar, pessoal, incluir muitas cidades no seu roteiro, né? Então, principalmente quando a gente viaja para a Europa com um prazo bom, digamos, vou passar 15 dias na Europa, a gente quer fazer o famoso mochilão, conhecer 10 países em 15 dias. Vocês precisam avaliar, pessoal, porque assim, vocês terminam perdendo muito tempo em deslocamento, check-in, check-out em hotel, né? Check-in, check-out, às vezes em companhia aérea. Pô, vocês vão viajar de um país para outro. Aí você tem que chegar com antecedência no aeroporto, fazer todo o processo de check-in, de check-out, translado do aeroporto até o hotel, fazer o check-in no hotel, entendeu? Então, fora os passeios. Então, assim, o ideal é você explorar bem a região onde você está, né? Fazer um roteiro ali próximo, né? Ou dividir em dois. A gente vai ficar, sei lá, uma semana aqui nesse país, depois se desloca para outro país, explora aquela região, porque com certeza vocês vão aproveitar muito mais, né? O passeio de vocês, a viagem de vocês, e não vão fazer aquela viagem de Instagram, né? Passar pelos locais só para tirar foto, corre para outro, tira foto. Cara, é o tipo de viagem que vocês se cansam muito, não aproveitam, não usufruem realmente da localidade, né? Não aprendem a cultura local, a gastronomia local, não aprendem história local, que isso é que engrandece a sua viagem, né? Vocês entenderem um pouquinho daquela região, vocês estão visitando a nova cultura, vocês estão, às vezes, aprendendo um pouco mais sobre aquela língua, sobre a história daquela região, né? Entendendo um pouquinho da gastronomia, das origens daquilo. Então, isso é enriquecedor. Isso é que você vai trazer para a sua vida. Isso é que você vai passar para colegas, para amigos, para família, entendeu? Esse engrandecimento cultural, por mais que você queira se aventurar, queira fazer passeios com outro estilo, mas tudo isso, você aproveitar realmente a localidade, viver aquilo, vai ser muito mais engrandecedor do que você passar correndo, né, a toque de caixa nos locais só para ter uma foto bonita e não realmente curtir, aproveitar aquela vivência, né? Então fica essa reflexão para qualquer viagem, na verdade, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora, aproveitem ali o local que vocês estejam, curtam o dia, né? Contemplem, procurem saber do pessoal local, de um guia, de um colega que vocês façam lá, né? Um pouco mais da história, como funciona aquilo, desde quando aquilo funciona, como surgiu, né? Então, é muito importante você ter essa bagagem cultural para não só lhe engrandecer, como você também passar isso para frente, até para você ajudar outras pessoas mais na frente que forem para esse lugar, você pode até dar dicas e ter todo o conhecimento que você adquiriu nessa viagem, não só por fotos, mas também por ter vivenciado. Beleza? Sexta dica de hoje a questão da organização da viagem, pessoal. Sempre pesquise e organize-se com antecedência, principalmente em viagem internacional. Já vai uma dica aqui de quem é experiente com milhas e que tem uma agência de viagem há algum tempo.
passagens internacionais, vocês vão conseguir voos melhores, né? Você vai poder ter uma gama bem maior de horários, de companhias aéreas e de preços, com pelo menos 6 meses de antecedência. Hospedagem também, você consegue muito mais disponibilidade, preço muito mais barato, pesquisando antes. Vou dar esse exemplo agora desse grupo de Malta. Quem fechou aí com a nossa agência agora no início do ano, né, apesar de já estar em cima, né, porque o campeonato é agora em março, conseguiu passagens, né, a menos de 5 mil reais. Tem gente que está fechando agora, já está pagando mais de 7 mil, está pegando voos bem piores e hospedagem muito mais caras. A gente conseguiu quartos para 4 pessoas por 3 mil reais. Agora a gente só está conseguindo um quarto individual por 5 mil. Então, vão pagar muito caro, vão ter quartos piores, voos piores e pagando muito mais caro. Então, vale a pena demais vocês se organizarem. Uma viagem internacional exige isso, que vocês se planejem, organizem com uma certa antecedência, até porque vocês vão ter que se capitalizar mais, vocês vão precisar fazer um roteiro mais detalhado, vão precisar de mais tempo de pesquisa, vão pesquisar localidade, aplicativos que funcionam lá, como é que você anda de trem, como é que você anda de ônibus lá, né? Então, assim, é todo uma gama de serviços que vocês vão precisar usar lá fora, que vocês não estão familiarizados e que vai exigir muito mais tempo de pesquisa, né? E vocês precisam fazer isso com muito mais antecedência do que uma viagem nacional, né? Não só para pegar voos melhores e mais baratos, né? Hospedagens melhores e mais baratas, como também entender, né? Como vocês vão aproveitar melhor a viagem de vocês, seja para passeios, para locomoção, né? Para entender a cultura, né? Pô, será que lá onde eu vou, num simples jantar que eu faça, é comum, eu preciso deixar a gorjeta, não é comum deixar a gorjeta, como é que é a questão de cortesia lá, né? Então, como é o tratar naquela cultura, tudo isso é importante você já chegar entendendo mais, e claro, isso aí vai exigir muito mais tempo, então é importantíssimo que você faça isso com muita antecedência, né? Se você conseguir se organizar um ano antes e comece a fazer os fechamentos, né? O que é os fechamentos? Já pagar a sua passagem, a sua hospedagem, tipo 10 meses antes, é excelente. Primeiro, que você consegue parcelar isso muito mais suave, né? Você acha voos bem melhores do que você pegar em cima da hora. Pega hospedagens, tem muito mais opções de hospedagem, né? A preços muito melhores, né? E você tem uma tranquilidade muito maior, porque você vai ter muito mais tempo para se planejar, certo? Então vamos lá. Sétimo item é a questão do idioma. Então, assim, pessoal, não restrinja os seus passeios por causa de idiomas, né? Hoje é muito mais simples, muito mais fácil você se virar lá fora, né? Por mais difícil que seja o idioma, né? Seja o idioma que você realmente não entenda nada, como japonês, chinês, né? Ucraniano, seja por uma língua mais simples, porque hoje existem ferramentas, né, aí disponíveis, gratuitas e muito simples de usar, né, como o Google Tradutor, que inclusive você está querendo almoçar em um local e o cardápio está em japonês, você pode pegar simplesmente apontar a câmera e o Google Tradutor já traduz tudo para você, seja uma placa na rua, né? Seja você passar uma informação para uma pessoa, você quer ir para um determinado lugar, você não entende o que ele está falando, você pode digitar e ele traduz ali na hora e a pessoa vai entender o que você está pedindo ali e consegue lhe orientar, né? Então, esqueça essa questão, só vou viajar aqui para a América do Sul, porque eu entendo um pouquinho de espanhol, consigo me virar. Cara, não restrinja as suas viagens à língua, né? Hoje você consegue se virar muito bem com essas ferramentas aí, né? O Google Tradutor é uma das que a gente mais usa hoje, extremamente útil
e que consegue ele livrar de perrengue aí de forma tranquila. Beleza? Oitava dica, né? Câmbio. Sempre leve um pouco de dinheiro já do Brasil, né? Convertido para a região que você vai, né? E pesquise também se é mais vantagem você fazer a conversão aqui no Brasil ou no país que você está indo, né? Tem locais que que é mais vantajoso você, no país de destino, você fazer a troca do câmbio, e tem locais que é melhor você converter aqui no Brasil e já levar o dinheiro que você vai usar na viagem, né? Então, aí realmente vai exigir um pouquinho de pesquisa para você saber onde é mais vantajoso você fazer a conversão em casa de câmbio, né? Se é cá no Brasil ou se é lá no seu destino, né? Nona dica, cartão de crédito. Então vamos lá. Hoje é muito melhor você ter uma conta internacional, né, digital, né, para estar alocando o seu dinheiro da viagem. Por quê? Porque hoje você consegue, né, nessas contas internacionais, ter um spread bancário, né, uma conversão de real para dólar, ou as taxas, né, internacionais que a gente paga serem muito menores nessas contas internacionais do que você usar direto seu cartão de crédito, mesmo que ele seja internacional, fora do Brasil, né? Hoje a gente paga em torno de 4,8%, né? Teve a redução, era 6,4% no ano passado, esse ano reduziu um pouquinho, mas nas contas internacionais a gente paga só 1,1%, né? Então, hoje as contas mais famosas geralmente é a Wise e a Nomad, né? Então, vale a pena você ter as duas, inclusive, né? A Wise, se você depositar R$ 100, você consegue já solicitar o cartão de débito de forma gratuita, né? E se você fizer uma conta na Nomad, infelizmente eles cobram $20, né? Mas vale a pena, porque você só faz isso uma vez. Tem outra forma de você pedir gratuitamente na Nomad, que é você tem níveis, né, dentro da Nomad, a partir do momento que você começa a usar os serviços deles, né, a utilizar a conta dele para fazer pagamentos e tal, começar a fazer aportes lá dentro, você vai subindo de níveis, e a partir do nível 2 você já consegue pedir o cartão de forma gratuita. Também é outra forma de você não gastar esses $20 inicialmente, né? E a Nomad tem também uma vantagem que, à medida que você vai subindo de nível, você vai tendo um spread menor lá dentro, né? Inicialmente você vai pagar um spread maior do que o Wise, né? Mas a partir do nível 5, né, que é o nível máximo, você já tem um spread menor do que o da Wise, então você precisa avaliar aí, a depender do seu uso, se você realmente fizer muitas viagens internacionais e usar muito o cartão de débito, talvez a Nomad seja mais interessante. Mas o ideal é você ter os dois, você usa um como principal e outro como secundário. Por quê? Pode ocorrer de lá fora clonarem o seu cartão e aí você começar a receber lá débitos na sua conta por ter cartão clonado. Então você vai precisar cancelar ele imediatamente, né? E você precisa ter uma segunda opção. Você pode perder o cartão, você pode ser roubado, você pode ter um problema numa maquininha em um determinado estabelecimento, não passar o da Wise, mas o da Nomad passar, por exemplo, entendeu? Então, sempre tenha duas opções, né? Quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um, beleza? Então, essa máxima vale muito para viagens internacionais, né? A experiência de vários clientes me trazem essa informação de que realmente dois cartões são extremamente importantes você ter lá fora para alguma dificuldade que você passe, você não ficar na mão, né? E também habilite o seu cartão do Brasil para uso no exterior, né? Geralmente você faz isso de forma simples pelo aplicativo, ou você pode ligar para o seu gerente pode fazer isso por você também, porque fica como uma opção de emergência, né? Vai que você esteja com os dois cartões na carteira e você seja roubado, ou esse cartão, de repente, seja extraviado a sua carteira, ou acontece algum problema, você tem uma terceira opção, que você pode deixar até dentro do hotel,
esse seu cartão daqui do Brasil, né? E é importante a gente ter sempre uma terceira opção para uma emergência, certo? A gente procura não utilizá-lo, mas é bom a gente ter a opção numa emergência, caso a gente precise, beleza? Vamos lá. Essa 10ª dica é muito importante para você não ter problema em vários momentos da viagem, né? Que é o quê? Você, depois que tiver todos os documentos para sua viagem, seja a hospedagem já paga, né? Você já está com o seu voucher da hospedagem, já está com sua passagem em mãos, a sua pólice de seguro, você ter seu cartão de vacinação, você ter seu passaporte, né? O seu visto, caso necessário, até RG e CPF, tudo que você vai precisar para a sua viagem, todos os documentos necessários, você escaneia todos ou tira uma foto, sobe isso para a nuvem, seja o seu Google Drive, seja o seu iCloud, né? Guarde lá, né? Uma outra opção é você mandar para o seu e-mail também. E uma terceira dica é você tirar cópia de tudo e deixar na mão de uma pessoa sua aqui de confiança aqui no Brasil, seja sua mãe, seu pai, né, um esposo que vai ficar aqui, alguém realmente de sua confiança, para caso dê alguma bronca lá realmente lá fora, tipo extraviou essa pasta, né, ou sei lá, você estava andando e teve uma enchente, molhou a documentação, estragou, qualquer coisa que aconteça, né, tipo, você está lá na imigração, pô, você despachou essa mala em vez de estar na sua mão, pediram a documentação, você deu esse vacilo, não está conseguindo internet no celular para acessar, né? Você tem como recorrer a esse pessoal aí, que eles podem mandar essa documentação aí, né? Para a imigração ali na hora, de repente. Ou, até no caso de uma emergência mais grave, se esse é o contato de emergência, né? Aqui no Brasil, caso você sofra um acidente, alguma coisa, né? Até em caso de morte, eles possam ser contatados, né? E aí eles terem sua pólice de seguro lá e saber como agir ali para eles cuidarem dos trâmites necessários aí para lhe socorrer aí fora, certo? Então, essa dica vale ouro, siga ela, né? Faça pelo menos essas 2 etapas de guardar na nuvem uma cópia e de deixar uma cópia com a pessoa de confiança aqui no Brasil, de preferência seja seu contato de emergência, né? Que quando você faz um voo geralmente internacional, né? O voo nacional também pede que você coloque lá seu contato de emergência na companhia aérea, né? E que você também ande com esse contato de emergência para fácil acesso, para no caso de realmente de emergência, e saberem a quem contactar, né? Então, vamos lá. Até mapas, né? Você pode deixar, né? Com o seu roteiro, inclusive, junto dessa documentação, para até seu contato de emergência aqui saber onde você está a cada dia, né? Para saber até que hotel ligar, para caso precisem falar com você. Pode ser que ocorra alguma situação aqui no Brasil e eles precisem contatar você e não está conseguindo ligar para o seu celular, eles saibam em que hotel você está para tentar entrar em contato com vocês, né? Caso aconteça alguma coisa aqui no Brasil que precise falar com urgência com vocês. Beleza? 11ª dica, chip internacional, né? Então, primeira coisa que você vai fazer, né, é não usar a sua linha atual fora do Brasil, se você não tiver um plano internacional ativado, né, na sua linha. Então, você primeiro precisa verificar junto à operadora, né, algumas operadoras têm esse serviço, né, geralmente chamam o serviço de roaming internacional, que vocês podem contratar por um período e algumas têm já isso incluso no seu pacote. Basta você ativar sem custo nenhum. Então, geralmente, os planos mais caros têm essa possibilidade. Inclusive, a Vivo tem o Vivo Américas, que pega em toda a América, inclusive na América do Norte, América do Sul, América Central, sem custo, né? Vai depender do seu plano, e aí você precisa entrar em contato com a sua operadora. Você não tendo esse direito, tem a opção do chip internacional, que hoje
Existem várias empresas aí que fornecem esse serviço. Quando meu filho viajou no ano passado para a Europa, a gente contratou o serviço da Casa do Chip, que nos atendeu excelente. Inclusive, eles trabalham com eSIMs, né? Você não precisa ter o chip físico. Se precisar do chip físico, eles mandam para sua casa, eles cobram uma taxa só de frete, né? Mas que vale a pena demais você ter um chip internacional, você paga besteira lá. Por 15 dias eu paguei uns R$ 170, mais ou menos, para eles terem 1 giga de internet por dia, que foi mais que suficiente. Dá para a gente se comunicar pelo WhatsApp. Ele postava as fotos dele lá nas redes sociais dele. Inclusive, ele viajou com a avó e aí eles compartilhavam a internet, só precisava de um chip só. Então, se você viajar em família, tranquilo, vocês terem um chip só e compartilhar entre vocês, né? E, inclusive, eu pedi para ele desativar o chip atual dele, daqui do Brasil, para não correr o risco dele usar lá e aí pagar uma fortuna aí, né, de roaming internacional, porque o chip dele não tem, o plano dele não tinha ligações internacionais inclusas, certo? 12ª dica é em relação a bagagens, né? Faça um checklist, pessoal, já com muita antecedência de tudo que você vai estar pensando em levar, tudo que você vai precisar, né? Você vai para um país frio, para um país quente, o que é que você costuma levar, quais coisas você leva, carregador disso, carregador daquilo, máquina, limpador, shampoo, sabonete. Então, faça um checklist do que realmente você vai levar. E, importantíssimo, vá depois na companhia aérea que você vai viajar e verifique os itens permitidos e proibidos, né? Para você levar na sua viagem. Veja que existem itens permitidos mais limitados, né? Principalmente líquidos, shampoos, condicionador. Tem uma limitação, principalmente de ml, né? Vinhos, bebidas também têm suas limitações. Então, dê uma checada nisso aí antes de vocês prepararem a mala, né? Minha voz já está indo embora. Vamos acelerar aqui que... Desculpa aí. Vamos lá. Então, 13ª dica, a farmacinha de vocês. Importante vocês levarem uma necessaire com remédios. Por quê? Muitos remédios fora do Brasil exigem que vocês levem, que vocês precisam de uma receita médica para comprar. Então, para não correr esse risco de, às vezes, você precisar de um analgésico, de um relaxante muscular, já sai com os remédios que você tem o hábito de tomar aqui no Brasil, já numa necessairezinha só de remédios para você usar antigás, anti-inflamatório, para não há necessidade de você ter eles à mão. Beleza? 14ª dica em relação ao dia da viagem. Voo internacional, recomendo que chegue 4 horas de antecedência, porque check-in, imigração, processo de despacho de mala. Então, não corra riscos desnecessários, né? O máximo que vai ocorrer é você passar mais tempo no aeroporto, aí aproveitem também esse tempo para conhecer o aeroporto, vocês estão, para quem, principalmente quando vocês estiverem voltando, conhecer um aeroporto novo, né? Verem um pouquinho mais lá, né? Dar uma passada no free shopping. Desculpa. E vocês não correram o risco de não embarcarem por chegar muito em cima da hora, né? Cheguem sempre com pelo menos 3 horas no máximo de antecedência para vocês embarcarem sossegados e não correrem riscos desnecessários, certo? E última dica sobre imigração. Pessoal, quando vocês chegarem lá no seu país de destino, vocês vão passar pelos guichês de imigração, eles vão pegar seus passaportes e fazer algumas perguntas e avaliar se vão liberar vocês ou não a ingressar no país. Nessa hora é muito importante que tenha aquela pastinha com todos os seus documentos
que a gente tratou anteriormente, né? Em mãos, né? Não despachem ele de forma nenhuma na bagagem que vai ser despachada, fique ele em mãos. Se você despachou, não levou mala de mão, bote ele na sua bolsa, ou leve na mão mesmo, mas não saia de perto desses documentos. Eles são importantíssimos e vão ser necessários aí no momento que você chegar no país de destino. Ela precisa estar na sua posse, né? Você não vai ter acesso à sua mala despachada, então de forma alguma você despache ela. Eles vão fazer lá uma pergunta ou outra ali, perguntando qual o motivo de sua viagem, quantos dias vai ficar, se você tem passagem de volta, se você tem hospedagem, onde é que você vai ficar hospedado. Você responde normalmente, mostra para ele, geralmente vai pedir os comprovantes, você mostra e geralmente é tranquila a entrada, certo? Haja normalmente e você não terá problema, sempre com esses documentos sempre em mãos, beleza? Então, pessoal, essas foram 15 dicas para a sua primeira viagem internacional, né? Espero que vocês olhem com cuidado todos esses pontos, porque eles são muito importantes. Vocês seguindo direitinho essas 15 dicas, com certeza você vai ter uma viagem muito mais tranquila, com menos perrengues, né? E vai curtir muito mais realmente a sua viagem e não ficar tão estressado se está esquecendo isso, está esquecendo aquilo, o que é que eu preciso para entrar, quanto tempo eu preciso chegar antes. Então, tudo isso foi abordado aqui, que é o suficiente para vocês fazerem uma viagem tranquila e boa e aproveitar muito, porque viagem é para ser aproveitada e não para ser aborrecer, certo? Então, espero que tenha ajudado vocês aí a fazer a sua primeira viagem internacional, certo? E se esse vídeo contribuiu com você, deixa o like, assina o nosso canal e siga a gente também nas redes sociais, Instagram, a gente tem um podcast lá no Spotify, Milhas 360, né? Todos os dias a gente tem um áudio lá falando sobre o mercado de milhas e sobre dicas de viagem também, certo? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas, e agradeço a atenção de todos. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!